Durante sessão da Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados, que debatia e aprovou uma moção de louvor para o empresário Elon Musk pela divulgação dos Twitter Files Brasil, o deputado Sargento Farrur expôs a importância das questões levantadas pelo empresário. O deputado disse: "Quero parabenizar o autor do requerimento e dizer que são sérias acusações que nós temos acompanhado a respeito desse mega empresário, dono dessa plataforma, contra desmandos da justiça brasileira, em especial contra o senhor Alexandre de Moraes." Farrur rebateu as alegações de ministros de Lula que disseram que o empresário estaria atacando o Brasil e disse: "Ele não está atacando pátria nenhuma. Ele está defendendo a liberdade de expressão, está lutando contra a censura." O deputado explicou que as redes sociais permitiram questionar a velha imprensa e responder quando mentiras são propagadas por esses veículos. Ele lembrou que antes das redes sociais, a única coisa que os cidadãos podiam fazer era mandar uma carta ou um e-mail alertando sobre informações incorretas. Sargento Farrur relatou: "Sempre que eu via notícias absurdas, eu comunicava. De cada 100 que eu mandava, uma era publicada." O deputado comparou: "A gente não consegue fazer frente ainda a uma Rede Globo, a uma outra rede de televisão, mas nós conseguimos sim, através do trabalho de formiguinha, várias redes, mostrar os bastidores do que está acontecendo no Brasil." Sargento Farrur expôs a aberta perseguição política em curso no Brasil, exemplificando com os casos do ex-deputado Daniel Silveira e do jornalista Alan dos Santos, e afirmou: "Estamos a passos largos, caminhando para se transformar num narco-estado e a passos largos caminhando para uma venezuelização do Brasil. E a justiça, na sua maior corte, preocupada com o que um deputado fala, preocupada porque o Gilvan da Federal chamou um ladrão de ladrão no espaço público." Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro e pessoas que apenas têm um discurso diferente do imposto pelo cartel midiático vêm sendo perseguidos há muito tempo, em especial pelo Judiciário. Além dos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, também o ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, criou seu próprio inquérito administrativo e ordenou o confisco da renda de sites e canais conservadores, como a Folha Política. Toda a receita de mais de 20 meses do nosso trabalho está bloqueada por ordem do TSE, com aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes, em inquérito que foi arquivado por falta de indícios de crime. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, use o QR Code para doar qualquer quantia para a empresa Raposo Fernandes ou use o código ajude@folhapolitica.org. Caso prefira, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política faz a cobertura da política brasileira, mostrando atos, pronunciamentos e eventos dos três poderes, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Eu quero parabenizar primeiro, né, o autor do requerimento, dizer que são sérias as acusações que nós temos acompanhado aí durante o final de semana a respeito desse mega empresário, né, dono dessa plataforma, contra desmandos da justiça brasileira, em especial contra o senhor Alexandre de Moraes. Inclusive eu vi ministros do presidente Lula criticando o empresário e dizendo que ele estaria atacando a pátria.
Não está atacando pátria nenhuma. Ele está defendendo a liberdade de expressão. Ele está lutando contra a censura. A censura, hoje, nós conseguimos fazer frente para algumas redes de televisão, uma frente mínima, mas conseguimos. Conseguimos mostrar o contraditório, conseguimos mostrar as entrelinhas de alguns fatos, graças às redes sociais. Antigamente eles impunham o que queriam e nós não tínhamos, a não ser no jornal escrito, mandar um e-mail para uma coluna e talvez postassem lá 5, 6 linhas com o nosso nome há 30, 40 anos atrás. Eu sei porque sempre que eu via notícias absurdas eu comunicava. De cada 100 que eu mandava, uma era publicada. Hoje a gente consegue, claro que um número menor de pessoas que nós não conseguimos fazer frente ainda a uma Rede Globo, a uma outra rede de televisão, mas nós conseguimos sim, através do trabalho de formiguinha, várias redes, mostrar os bastidores do que está acontecendo no Brasil. Nós temos um ex-deputado federal, Daniel Silveira, preso por uma bobagem, por mais que tenha feito um vídeo com palavras esdrúxulas, com coisas que não poderia ter falado, jamais poderia ter sido condenado a 9 anos de cadeia, preso por ter uma opinião, preso por falar alguma coisa. Poderia sim entrarem com uma ação contra ele por danos morais, por alguma coisa, danos Alexandre de Moraes, por alguma coisa nesse sentido, mas jamais prender um pai de família, um chefe de família que era deputado federal, por opinião, por um vídeo, dizendo que enquanto o vídeo estiver circulando ele está em flagrante. Então, quer dizer, que absurdo. Nós temos visto lá nos Estados Unidos o Alan dos Santos também perseguido, seus perfis todos derrubados. Os Estados Unidos não quis extraditar ele esses dias, conseguiu, porque os Estados Unidos sim, um país que eu considero como democrático, mas nós estamos vivendo tempos difíceis no Brasil. Nós estamos, Coronel Meira, a passos largos, aconteceram 2 coisas graves com o Brasil, na minha opinião e de opinião de várias pessoas que eu conversei, inclusive de uma alta autoridade do governo anterior. Nós estamos a passos largos caminhando para se transformar num narco-estado e estamos a passos largos caminhando para uma venezuelanização do Brasil. E a justiça, na sua maior corte, na sua última instância, preocupada com o que um deputado fala, preocupado que o deputado Gilvan da Federal xingou um ladrão de ladrão num espaço público. Muito obrigado. Força e honra. Meta o pau agora, Galber. Tô nem aí. Com a palavra para falar contra. Também queria trazer aqui uma fala a respeito dessa fala do Elon Musk a respeito daquilo que poderia estar ocorrendo aqui no Brasil e que, de fato, deputado Farrur, sargento Farrur, está muito claro e evidente. O Brasil está caminhando, sim, para uma venezuelização. Mas eu temo, sargento Farrur, que em outros países que deveras estão no mesmo processo de comunismo devem estar analisando o que está acontecendo aqui no Brasil hoje. Instituições aparelhadas, polícias que deveriam ser polícias de Estado atuando em favor de um governo ou de grupos, parlamentares sendo perseguidos, caçados, sendo presos. Essas pessoas que estão fora do nosso país, ouvindo o que está acontecendo aqui no Brasil, devem estar falando assim: olhe, cuidado para o nosso país não se tornar um Brasil. Nunca na história, nem os maiores filósofos, nem os maiores pensadores do comunismo avançaram tanto como avançou aqui no Brasil. Aparelhamento das estruturas de poder, polícias, faculdades, universidades, escolas, partidos políticos, igrejas, mais de 40 anos de aparelhamento. Temos hoje um presidente da República que diz ter orgulho de ser chamado de comunista, um vice-presidente da República do Partido Socialista, um ministro do STF comunista assumindo a maior corte do país, presidente da maior corte do país, e tantos outros exemplos. Então, realmente, meu querido amigo sargento Farrur,
outros países estarão receosos de se tornarem um Brasil e não a Venezuela, porque realmente aqui nem a Venezuela avançou tanto nesse aparelhamento. Então fica aqui nosso registro de repúdio a essa fala do descondenado, do indivíduo que tem caminhado a passos largos aí e muito pouco espaço de tempo, transformando o Brasil realmente naquilo que eles mais querem e gostam, numa miséria, numa desgraça. Diz aí a Margaret Thatcher que por onde o comunismo passa, nem grama cresce. Então fica aqui o nosso apoio a Elon Musk, vamos sim ouvi-lo aqui e garantir que realmente o Brasil não tem a sua liberdade tomada. Para